Que a paz do Senhor Jesus esteja Então, em seu coração. eu quero falar nesta noite sobre as aflições do justo. O salmista no Salmo 34, verso 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor o livra de todas. Todos nós temos aflições na vida. Quem é de nós que nunca teve aflição? Se você nunca teve aflição, pode ter certeza. Não estou aqui profetizando o caos, não estou aqui profetizando alguma coisa que possa ser maldosa, mas eu quero lhe dizer, se você não passou aflição na sua vida, você pode ter certeza que em qualquer momento você vai passar. Mas eu quero duvidar que quem de nós que nunca passou aflições? Quem de nós que nunca passou aflições? O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos ter bom ânimo e saber que nós vamos enfrentar, nós vamos passar por momentos de angústias, momentos de aflições, mas que o Senhor Deus estará sempre conosco para nos guardar, para nos proteger, para nos fazer vencer, para nos fazer superar. Nós precisamos superar os momentos de angústias, de aflições. Veja bem o que diz no Salmo 116, verso 3. Os cordéis de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Quantas vezes nós estamos tão angustiados e não sabemos de onde vem essa angústia, não sabemos de onde vem essa aflição, não sabemos de onde vem essa perturbação, essa inquietação que quer nos sucumbir. Isso faz parte da vivência do ser humano neste mundo. Isso faz parte da vivência do ser humano nesta terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por estes momentos de aflições. Mas o Senhor Deus sempre estará conosco. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele estará conosco para nos guardar. Todo ser humano é sujeito, está sujeito e passará por aflições. Mas nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, que nós somos capazes, não pela nossa própria capacidade, mas Cristo em nós, Ele faz-nos superar as dificuldades, Ele faz-nos superar as aflições, as angústias, porque Ele está conosco. Por mais que seja forte, por mais que a angústia queira nos sucumbir, nos oprimir, apertar de fora para dentro, fazer-nos prostrar, Ele estará conosco para nos fazer vencer. O próprio Senhor Jesus disse e profetizou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tudo que nós precisamos é ter bom ânimo para vencer as aflições. As aflições serão muitas, as aflições serão intensas muitas vezes, as aflições trarão para nós desejo de morte, as aflições levam muitas pessoas à morte. Muitas pessoas não suportam as aflições e vão em busca da morte, achando que a morte trará a ele o socorro, achando que a morte trará a ele o livramento, mas ele se esquece que ele está matando o corpo apenas, mas a sua alma continuará em aflição, porque se ele tirou a própria vida, ele está conduzindo a sua alma para a perdição eterna. Porque o suicida de si próprio, como ele poderá ir para o céu? O assassino de si próprio, como ele poderá ir para o céu? Jamais. Ele não teve tempo de se arrepender do mal qual fez, ele não teve tempo de reconciliar-se com Deus, ele não teve tempo de rever os seus conceitos. Ele tirou sua própria vida por causa da angústia, por causa da aflição, e não parou para refletir, não teve tempo de refletir. E se nós não tivermos o arrependimento, se nós não tivermos em nós o perdão de Cristo derramado sobre nós, nós não temos condições de entrar no céu. Sem
nascimento, sem o novo nascimento, sem o arrependimento, não há como ser salvo por Cristo Jesus. A angústia leva-nos a muitas situações dramáticas. As angústias levam-nos ao isolamento. As angústias levam-nos ao como que estivéssemos em uma caverna sozinho, aflitos, sem esperança. A angústia leva-nos a enfiar a nossa cabeça no buraco como um avestruz. A angústia faz com que nós percamos o brilho dos nossos olhos. A angústia faz com que nós percamos o prazer de viver, a alegria de viver. A angústia leva-nos à aflição máxima e nós perdemos as nossas forças, a nossa coragem, o nosso ânimo, o nosso desejo de continuar vivendo. E é aí que, se nós não tivermos o socorro bem presente na angústia, como diz o salmista, nós poderemos fazer e cometer coisas dramáticas, terríveis. Você já tem visto reportagens das mais diversas de pessoas angustiadas, aflitas, preocupadas com a situação, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema conjugal, às vezes um problema familiar, e pessoas tiram a vida de todos os familiares e até mesmo a sua própria vida, tentando ou pensando que vai fugir da angústia. Mas esta não é a forma correta de fugir da angústia. Esta não é a forma correta de escapar de um momento triste, de aflição. O melhor momento, a melhor forma, de escapar da angústia, da aflição, é recorrer-nos a Deus. E é por isso que o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que virá o nosso socorro. É de Cristo Jesus que virá o nosso socorro. Ele sabe muito bem o que é sofrer. Ele sabe muito bem a intensidade da angústia que nós podemos passar e suportar. Ele não dará e não permitirá que nós tenhamos aflições, angústias, além daquela que nós possamos suportar. Se você está passando por alguma angústia, por alguma aflição, saiba que o Senhor Deus está capacitando também para vencer esta aflição, esta angústia. O suicídio não é a resposta. A tragédia que vem em sua mente a fazer não será a resposta correta. Não trará para você o alívio. Pode trazer o alívio para a sua carne. Mas, na verdade, você realmente não é isso que você está vendo aqui. Você tem dentro de você, o que te faz ser vivo é a sua alma. É o seu espírito. É o seu espírito que está dentro de você. Você pode matar a carne, mas o espírito continuará vivo. E onde você estará? Se você cometer uma besteira na angústia, na aflição, para onde você vai? Para onde você vai? Quantas angústias você já passou? Quantas angústias talvez você ainda passará? Quantas angústias eu já passei? Por angústias, todos nós passamos por angústias. O próprio Senhor Jesus passou por angústia ao ponto de suar gotas de sangue. Jesus deixou os discípulos em um certo lugar e foi um pouco mais adiante, e ali ele prostrou-se e clamou dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Momentos de angústias, às vezes nós vamos passar e serão precisos para nós. Trarão para nós crescimento, trarão para nós amadurecimento. Parece contraditório dizer isso, mas as angústias muitas vezes trazem para nós despertamento para buscar o socorro em Cristo Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente. A angústia inibe a capacidade de reflexão.
Nós não conseguimos refletir, nós não conseguimos pensar corretamente, nós não conseguimos pensar com lucidez, porque nós estamos angustiados e os nossos olhos espirituais estão vendados e nós não conseguimos ver as coisas como elas são. A angústia tira o brilho da vida, a angústia tira o prazer de viver, a angústia traz tormenta espiritual. A angústia traz-nos o desprazer de conhecer as cores, de ver as coisas como elas são. E quando nós estamos em momentos angustiados, é importante que nós olhemos para uma outra janela. Conta-se uma historinha que nos faz compreender isso. Uma garota que havia perdido o seu gatinho de estimação, muito lindo, que amava tanto, tinha com tanto carinho, criava com tanto carinho. E de repente aquele gatinho morreu e ele foi sepultado em um jardim da sua casa. E ela morava no 5º andar. E lá de cima ela olhava todos os dias para aquele jardim e chorava e chorava e chorava. A angústia que estava no seu coração não permitia ver sequer as cores daquelas flores, não permitia sequer ver quantas flores tinham brotado naquele dia, não permitia sequer ver quantas flores estavam se destacando naquele jardim, porque a angústia tirava dos seus olhos o brilho, tirava dos seus olhos as cores. E seu pai a chamou e disse: querida, venha cá, olhe por essa outra janela. E ela passou a olhar por outra janela, e ali ela começou a ver não aquele jardim que trazia a lembrança do seu gatinho, mas viu um outro jardim diferente, e ela começou a ver as cores daquelas flores, começou a ver o verde daquela relva, daquela grama. Ela passou a olhar para uma outra janela. Muitas vezes nós precisamos olhar para uma outra janela, que a janela a qual nós estamos olhando, talvez, ela está trazendo-nos lembranças de aflições, de angústias, de alguém, de um ente querido que nós perdemos, de alguém que nós tanto amávamos e perdemos, e nós só estamos conseguindo olhar para aquela janela da morte. Vamos olhar para uma outra janela. Vamos mudar de posição. Vamos passar a ver a vida de um outro ângulo. Vamos deixar as lembranças más, as lembranças ruins que nos trazem flagelo, vamos deixá-las de lado. E foi por isso que o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes. E aí ele mesmo pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele o provedor do alívio, é Ele o provedor do conforto, é Ele o provedor do descanso, é Ele o provedor da esperança, é Ele o provedor da expectativa, é Ele o provedor da alegria, é Ele o provedor da paz. É Ele, o Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso refúgio. O que é refúgio? Um lugar onde você pode se esconder e estar protegido. Um lugar onde você pode estar guardado, livre de qualquer artifício, de qualquer situação que possa lhe atingir. Ali você está guardado. É esse o refrigério que o Senhor Jesus quer nos dar nos momentos de angústia. Quem de nós não teremos angústia desta vida? Quem de nós não passaremos por aflições neste mundo? Mas Cristo Jesus, quando Ele passa conosco, as aflições são diferentes. A aflição, a angústia abala a família, a angústia traz confusão no lar, a angústia faz com que o amor seja apagado muitas vezes.
A angústia faz com que o esposo deixe de amar, deixe de praticar os seus carinhos com a sua esposa e vice-versa. A angústia faz com que você se prostre em uma cama e tenha o desejo de ali ficar com as portas fechadas, com a janela fechada, tenha o desejo de ali ficar sem sequer acender a luz, porque o coração está fechado, está apertado. A angústia leva o homem à bancarrota espiritual, física, moral. A angústia leva o homem a perder, o trabalhador a perder dias de trabalho. A angústia leva o estudante a não conseguir compreender a matéria para fazer a sua prova. A angústia leva o ser humano a não ver o brilho da alegria dos seus filhos pequenos. A angústia leva o ser humano a não ter o prazer de sair de casa para o trabalho, para conquistar, para buscar o seu pão de cada dia. A angústia leva o ser humano, o trabalhador, a passar e trabalhar o dia todo como se fosse um ano de trabalho, mas é apenas um dia. Mas a angústia parece que prolonga os tempos difíceis. Difícil é passar por angústia. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós passamos a angústia com mais suavidade. Qual filho ou pai que quer ver o seu filho ou o seu pai angustiado? Qual filho que quer ver o pai angustiado? Qual pai que quer ver o filho angustiado, prostrado, com o coração fechado, com os seus olhos tristes, seu semblante descaído, o seu apetite longe, a falta de vontade de comer, de se alimentar? A angústia, a aflição, traz-nos esses males todos. Jesus não disse que nós viríamos ou que viveríamos angustiados. Jesus nunca disse que nós viveríamos angustiados, mas ele disse: no mundo tereis aflições, tereis angústias, no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Este é o X da questão. Aqui está a ponta da corda a qual nós podemos puxar para sair da angústia, da aflição. Tende bom ânimo. Se você está angustiado, se você não consegue olhar para outra janela, se você não consegue ver as cores daquelas lindas flores que estão ali embaixo, eu lhe digo, tende bom ânimo. E Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. Jesus foi um ser humano que passou por muitas aflições, por muitas angústias, por muitos momentos traumáticos aqui nessa terra. E ele sabia muito bem o que ele estava falando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vejamos o que diz Jó no capítulo 14. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietações. Quantas inquietações nós temos? Quantas inquietações? Somos inquietos, às vezes, por não atingir um objetivo. Somos inquietos, às vezes, por não conseguir conquistar aquilo que desejávamos conquistar. Somos inquietos, somos aflitos, angustiados por não conseguir alcançar algo que nós pretendíamos, que achávamos que ia ser tão útil para nós. Não, somos aflitos, angustiados porque tentamos fazer uma coisa, qualquer coisa, qualquer situação, e não conseguimos. Não conseguimos comprar o carro que precisávamos.
Não conseguimos comprar a casa que precisávamos. Não conseguimos trocar o telhado da casa que estava chovendo dentro. Não conseguimos tantas coisas. E isso traz aflição para o ser humano, porque o ser humano, às vezes, quando ele não está firmado em Cristo, quando ele não tem Cristo como seu consolador, o consolo dele é conquista de bens materiais, o consolo dele é conquista de objetos, de coisas, às vezes banais. Mas ele tinha como meta para a sua vida. Muitas são as aflições, mas o Senhor as livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Ele quer te livrar. Ele também está à sua disposição para te alcançar, para te conquistar o seu coração. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora você imagine, agora não angústia, mas a alegria de poder estar sentado com o Senhor Jesus, ceando com ele, falando com ele das grandezas do céu, falando com ele do objetivo qual ele tem de nos levar para morar com ele na eternidade, falando com ele das grandiosidades, das bem-aventuranças. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Felicíssimo, felicíssimo, não angustiado. Felicíssimo o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que coisa linda saber que nós somos felicíssimos por não fazer parte da roda dos escarnecedores, daqueles que zombam do evangelho, daqueles que zombam de Cristo, daqueles que criticam o próprio Deus. As angústias, elas vêm, mas passam. As angústias vêm, mas passam. Ainda que Jó tenha dito que o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de angústias, farto de aflições, nós vamos vencendo, nós vamos superando, nós vamos a cada dia vencendo um obstáculo aqui e outro ali. Como costuma se dizer, cada dia matamos um leão. A cada dia que as angústias vêm, nós conseguimos superar, porque nós estamos com Cristo, nós estamos em Cristo, e Cristo habita em nós, e Cristo é a esperança do futuro. Cristo é nossa esperança. E se Cristo é nossa esperança, a alegria inunda os nossos corações. A angústia não tem morada em nossos corações, ela pode passar, ela pode vir por um tempo, mas ela não habita em nossos corações, ela não mora em nossos corações, as aflições não moram, não habitam em nossos corações, ela pode estar por um momento, ela pode aparecer, ela pode surgir por um tempo, mas ela não habita em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E se nós temos força, que é a alegria do Senhor, nós conseguimos superar todos os embates da vida. Angústias, aflições, às vezes levam-nos a perder noites de sono. Faz-nos perder noites de sono. Faz-nos perder a esperança de continuar vivendo. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, nós conseguimos sorrir, porque a angústia já passou. Passou o temporal, passou a tempestade, passou o tornado que parecia que ia destruir a nossa casa espiritual, passou o tornado que parecia que ia arruinar com a nossa vida, mas ele passou e agora nós estamos felizes, porque os nossos olhos agora começam a brilhar novamente. A nossa alegria, ela está estampada no nosso rosto novamente, porque a aflição passou, a angústia passou. E que bom, quando a angústia passa, quando a aflição passa, e nós voltamos a sorrir.
Nós voltamos a olhar para o jardim lá de cima, do 5º andar, e não lembrar mais do gatinho que foi enterrado ali no jardim, mas nós olhamos pela outra janela e passamos a ver as cores das flores, porque a angústia passou. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O livra de todas. A angústia deixa-nos inquietos. Se nós estamos angustiados, só estamos bem aonde não estamos. Só estamos bem aonde não estamos. Qualquer lugar que nós estivermos, se o nosso coração estiver fechado, nós não estamos bem. Pode ser a festa mais linda, pode ter todas as colorações naquele dia de festa, pode ter todas as pessoas que são próximas de você, que você as ama, mas se o seu coração estiver angustiado, nada disso terá valor, nada disso trará para você alegria, nada disso, porque a angústia fecha o nosso coração, tapa os nossos ouvidos, embaça os nossos olhos. E a angústia traz-nos doenças e nós precisamos nos livrar dela o mais breve possível. Ainda que ela tenha que manter o seu ciclo, enquanto não completar ali, ela não vai embora. Mas nós vamos vencer e sabemos que ela vai embora. Ainda que pareça que não, mas ela vai embora. O que fazer quando estamos angustiados? A quem recorrer? A quem recorrer? Ouçamos o que diz o salmista no Salmo 120, o que eu já disse aqui. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Clamei a quem? Ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. E Ele me ouviu. Eu posso dizer isso com toda a certeza, com toda a convicção. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E se você quer saber qual é a oração que você faz, que é verdadeira, qual o momento que você consegue fazer uma oração verdadeira, é quando você está angustiado, quando você está aflito. Quando você está na festa de aniversário, na festa de casamento, quando você está em uma curtição, desculpe o termo, mas num momento de muita alegria, você não consegue orar genuinamente. Mas quando você está angustiado, aí você clama com a alma. Você clama com a alma. Clama, pedindo socorro. Quem é que pede socorro no dia de festa, de muita alegria, de aquela coisa toda, aquela euforia? Ninguém pede socorro, ninguém está preocupado em pedir socorro do quê? Mas quando você está aflito, quando você se vê caindo em um poço, quando você se vê seu carro em direção de uma ribanceira, você faz uma oração genuína e pede o socorro do Senhor. É a oração mais verdadeira que tem, é quando nós estamos em angústia, em aflição. É a oração mais verdadeira, é a oração genuína. O salmista, no Salmo 121, verso 2, diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você quer que alguém te socorra? É bom, é importante. Mas na angústia, pouca coisa o ser humano pode fazer. Mas quando na angústia nós olhamos para Cristo, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus eterno, o Deus poderoso, o Criador do universo. Olha que gozo, olha que prazer, olha que alegria. Nós sabemos que o Criador do universo é capaz e está à nossa disposição para nos socorrer no momento de aflição, de angústia. O Criador do universo. Aquele que nos gerou, aquele que nos conheceu antes que ainda os nossos ossos tivessem sido formados.
Ele nos conheceu antes que nós tivéssemos sido fecundados. Ele sabia quem éramos nós. Esse que guarda, é esse que é o nosso socorro bem presente na angústia. Quem sabe você está preocupado com sua angústia? O salmista diz o seguinte ainda, no verso 3, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, não cochilará, não dormitará. Aquele que te guarda está à disposição para te livrar da angústia. Não deixe o seu coração ser levado pela angústia. Não deixe o seu coração levar-te para a morte no dia da angústia, porque se assim você fizer, a sua angústia será eterna. E a Bíblia diz que no inferno o bicho queima e não morre. Mas quando você clamar ao Senhor, no dia da angústia, você vai ser aliviado. Você vai sentir a paz de Cristo no seu coração, você vai sentir o gozo de poder estar na presença de Deus, você vai olhar para trás, vai representar que você estava em outro mundo, em um mundo negro, em um mundo escuro, em um mundo sem perspectiva de vida. É lá que você estava mesmo, quando você estava angustiado, porque os seus olhos não conseguiam ver mais a glória de Deus. Os seus olhos não conseguiam mais ver a esperança, os seus olhos não conseguiam ver mais a vida como ela é, os seus olhos não conseguiam ver mais a perspectiva de vida. Porque a angústia leva o homem a sucumbir-se, leva o homem à morte. Se ele deixar-se ser levado pela angústia, se ele deixar ser levado pela aflição, ele corre o risco de perder a sua própria vida e a sua própria alma. Cordéis de morte me cercaram. É isso que diz a palavra do Senhor. No Salmo 116, verso 3. Os cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. As angústias vêm do inferno quando nós estamos aflitos, angustiados. Cordéis de morte, cordas finas me cercaram. Eu fiquei preso. Cordéis de morte, angústias do inferno. Mas a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse, clama a mim. O salmista compreendeu que se ele clamasse ao Senhor, ele seria socorrido. Clama a mim, diz o profeta. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o guardador das nossas almas, o protetor das nossas almas. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nos momentos de angústia, clame ao Senhor. Tiago diz, se alguém entre vós está sofrendo, faça orações, clame, busque ao Senhor. Ainda que você não tenha forças sequer para dizer uma palavra, mas geme diante dele, sabendo que ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não deixará vacilar o teu pé. Esse que te guarda não dormirá, não. Ele está acordado, ele está atento para te socorrer. Quando os discípulos estavam no barco, o barco já querendo afundar, entrando água, o vento levando o barco, agitando de um lado para o outro, e o Senhor Jesus estava dormindo no seu travesseiro. E eles chegaram e disseram, mestre, não se importa que morramos? Nós vamos morrer todos aqui. E Jesus levanta e diz, aquieta-te, mar, acalma-te, vento. Ou o contrário,
Mas a palavra de Cristo Jesus, ela vem para trazer paz, para trazer abundância, ela vem para trazer liberdade, ela vem para trazer libertação, ela vem para trazer cores vivas, ela vem para trazer alegria para a nossa alma. Como é bom nós recebemos a palavra do Senhor, que vem para o nosso coração e nos enche de gozo, de alegria. Ele quer fazer isso com você, encher o seu coração de alegria e de conforto que a nossa alma tanto precisa. Repetindo o que Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não estava falando como Deus, Jesus estava falando como homem, porque além de ele ser Deus, ele era também 100% homem, 100% Deus. E ele estava falando aqui como ser humano. As aflições que ele passou foram como ser humano. Não se entregue nos dias de angústia. Não se prostre nos dias de angústia. Clame a Deus. Se não consegue pronunciar palavras, o seu gemido será entendido por Deus como um pedido de socorro. O seu gemido será interpretado pelo Espírito Santo de Deus como um pedido de socorro. E ele te socorrerá no momento mais difícil da vida. Derrame seu coração aos pés do Senhor. Nos momentos de angústia, derrame. Proste o seu joelho e diga: Pai, aqui estou. Preciso do teu socorro. Preciso da tua ajuda. Preciso da tua misericórdia. Não sei o que fazer, não sei como resolver, não sei para onde ir, não sei para onde correr. Mas eleve os olhos para os montes, eleve os olhos para cima e entenda que de lá virá o seu socorro. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. A angústia leva-nos a fazer orações verdadeiras e sinceras. Haverá angústias que você vai ter que encarar e ter bom ânimo. Algumas angústias você vai vencer, elas vão passar. Mas haverá angústias que elas permanecerão por muito tempo. Por exemplo, a perda de um ente querido que você não consegue retornar. A perda de uma mãe, a perda de um pai. Sempre que você lembrar, o seu coração vai ferir e você vai sentir aquela angústia. Mas não desanime. Não desanime. O próprio Jesus clamou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E foi feita a vontade do Pai. Ele teve que encarar. Ele teve que enfrentar a angústia, ele teve que enfrentar o sofrimento, ele teve que carregar a cruz, ele teve que ser lanceteado, ele teve que ser cuspido, ele teve que levar a coroa de espinho, ele teve que experimentar o vinagre com fel, ele teve que ser torturado por amor de mim e de você. Tinha um objetivo, tinha um alvo a ser alcançado. Se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feito não a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade do Senhor Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que nos doa, ainda que nós venhamos a gemer, ainda que nós venhamos em busca da morte, procurando a morte, para fugir da angústia. O Senhor Deus estará conosco para nos livrar até mesmo da morte neste momento de angústia. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Por vezes seguidas, eu sei o que é isso. E o Senhor nos livrou, nos guardou, nos protegeu. E eu tenho certeza que Ele vai te proteger também nos momentos de angústia. Não perca a fé, não perca a esperança. Não perca. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a face do Senhor.
nos momentos de angústias. Eles vão passar. Mesmo que seja esses, como eu disse, que têm uma durabilidade maior. A perda de um ente querido, a perda talvez de um bem que foi conquistado com muito sacrifício. É muito difícil passar. Mas o Senhor Deus está conosco para nos guardar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o seu rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A vontade do Senhor sempre permanecerá e será feita na nossa vida. Não deixe a angústia te levar para o abismo. Não deixe a angústia te levar para a morte. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu sei que você vai passar por angústias ainda. Eu sei que eu também vou passar por angústias ainda neste mundo. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quero orar com você. Querido Deus, no mundo nós vamos ter aflições, angústias. Vamos tendo, mas elas não habitam em nós. Elas não vêm para morar. Elas não vêm para habitar no nosso coração, na nossa alma. Nós vamos superar, nós vamos vencer. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela é nosso conforto. Ela é nosso socorro nos momentos de angústia. Ela é o nosso socorro nos momentos de aflição. É nela que nós nos refugiamos. É dela que nós vamos ouvir o Senhor Jesus falar conosco. Não temas, eu estou contigo. Obrigado, Senhor Jesus, pelas angústias já passadas. Obrigado pelas angústias que ainda virão, mas que nós vamos vencer contigo, Pai. Abençoa, Senhor, este que está ouvindo, essa que está ouvindo, assistindo agora ao vivo, aqueles que ainda vão assistir após a gravação desta live. Alcança esses corações angustiados, aflitos, Senhor. Alcança o coração mais aflito, mais angustiado. Socorre, Senhor, pela tua misericórdia, te peço. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe grandemente. Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, que ficará gravado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz, de tranquilidade, e a alegria do Senhor é a nossa força.